Muito bom dia, sou o pastor Juninho, sou um dos pastores aqui da igreja, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E nessas últimas semanas a gente tem conversado sobre o meu eu que você não vê. Algumas conversas desconfortáveis, que eu tenho me colocado nessa posição desconfortável para poder conversar com vocês sobre determinados assuntos. 2 semanas atrás conversamos sobre traumas. Então, se você passou por algum tipo de trauma, eu convido você a voltar lá no YouTube, 2 semanas atrás, para poder assistir essa pregação. Semana passada falamos sobre pecados sexuais. Algo extremamente relevante. Muitas vezes não abordado, ou quando abordado de uma forma não tão legal. Então, foi bem bacana a semana passada. Eu convido você também a voltar lá para assistir o culto da semana passada. E nessa semana falaremos sobre um tema super relevante, muitas vezes menosprezado e subestimado, e o nome dele é depressão. Se você não passa por isso, talvez você conheça alguém que passe por isso. O nosso objetivo nessa manhã é lançar um olhar bíblico a respeito disso. Mas antes de lançar esse olhar bíblico, eu queria convidar você a gente quebrar alguns estigmas ou algumas crenças a respeito disso. Então, primeiro, o que a depressão não é. Depressão não é demônio ou possessão. Muitas vezes, se você buscar ajuda em algum outro lugar, podem dizer que isso é demônio, vão tentar expulsar, vão tentar repreender na tua vida, vão tentar fazer um monte de coisa contigo. Mas depressão não é possessão. O inimigo pode se aproveitar da sua fragilidade para algo, mas depressão em si não é uma possessão. Depressão não é fruto de pecado. O pecado, ele pode agravar certa condição sua, sim. Mas você não está em depressão por conta de um pecado seu. Não é uma punição por conta de um pecado. Depressão não é falta de Deus. Pessoas incríveis, tementes a Deus, e a gente vai ver isso hoje, passaram e passam por esse tipo de mal. Depressão não é frescura. Se você aí é velha guarda, do período em que trauma era frescura, que depressão era só você sacudir o pé um pouco, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos sair para a rua, vamos... Não resolve. Depressão não é só uma tristeza. Não é só um momento de desesperança. Não é só isso. Depressão não deve ser subestimada, por favor, gente. E aqui vai os meus sentimentos por uma família, membro online da CB Rio, lá em Portugal, que fizeram parte da igreja aqui, no presencial já, há um tempo atrás, se mudaram para Portugal. E a esposa da família, uma mulher, tirou a própria vida. Meus sentimentos a toda a família. A gente detesta passar por esse tipo de situação. E tudo que eu não quero, tudo que nós pastores, nós liderança, nós CB Rio não queremos, é que alguém próximo de você, ou até você, passe por isso. Então não subestime a depressão. Ela não deve ser ignorada. Você deve ser intencional em agir para combater esse mal na sua vida. Agora, o que depressão é? Depressão é uma doença. Presta bem atenção nisso aqui. Depressão é uma doença. Como é que você trata um problema, uma doença cardíaca, uma pressão alta? Você trata simplesmente com fé e oração? Ou você muda a sua alimentação, você vai no médico, você toma medicamento? É uma doença. E uma doença deve ser tratada como uma doença. Não só uma doença, mas nós vivemos uma epidemia, uma pandemia de depressão. No Brasil, 10% da população passa por esse mal.
Dizem que em 2030 pode chegar a 15%. 450 milhões de pessoas no mundo passam por esse tipo de mal. E além disso, é a segunda doença que mais mata no mundo, perdendo apenas para doenças cardíacas. Alguns dizem que em 2030, ou um pouco à frente, a depressão será a raiz da maior quantidade de mortes. A depressão, ela pode ter diferentes raízes. Pode ter uma raiz biológica, a química do teu corpo desequilibrada de alguma forma. Pode ter a ver com a tua alimentação, uma nutrição, alimentos inflamatórios ou coisas que podem colaborar contra o seu corpo. E no final das contas, a sua mente também. Pode ter um descompasso hormonal, como por exemplo a chegada de um bebê. Mães, em algumas situações, passam por depressão pós-parto, por conta de descompassos hormonais e outras coisas que acontecem no corpo. A sua depressão pode ter um fator genético e uma predisposição a você passar por esse tipo de situação. Então tem fatores biológicos que precisam ser tratados como fatores biológicos. Existem fatores relacionais. Um problema muito grande que você passou com um dos seus filhos, ou um casamento que você se frustrou, você esperava algo e acabou caminhando por uma outra direção, com pessoas que você ama, rejeição, um isolamento social, que pode ter gerado em você talvez uma ansiedade, culminado em uma depressão, e desde 2020 pode ter se arrastado até hoje na tua vida. Circunstancial, algum trauma específico, alguém que você perdeu, a falência, sei lá, de uma empresa, de um sonho, ou o ninho vazio. Pais que os filhos começam a sair de casa e não conseguem lidar com essa situação, pode ser um fator relacional que culmine numa depressão. Circunstancial, se você perdeu alguém perto... circunstancial eu já falei. Espiritual também pode ser. Note que é um dos 4 fatores. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual. Então muitas das lutas que nós enfrentamos são espirituais. E hoje o que nós queremos conversar é sobre esse lado espiritual, mas que não isola e não rejeita os outros fatores, até porque nós, como seres humanos, somos um. Não dá para isolar o que é espiritual só do que é mental, do que é o corpo. Você pode ter uma saúde física muito boa, mas mentalmente e espiritualmente não. E você vai cair. Você vai ser derrubado. Se você tem uma mente muito forte, um corpo muito bom, mas o teu espírito não está bom, você vai cair pelo caminho. É um tripé que sustenta uma vida. Então o que é corpo, que seja tratado no corpo. Alimentação, exercício, medicação também. O que é mente, precisa ser tratado como mente. E aqui, para você que se acha super bem resolvido e bate no peito e fala, eu não preciso de terapia. Me desculpa, mas talvez o teu orgulho te vença. A Bíblia fala também que o orgulho precede a queda. Não seja orgulhoso. Aqui nós, quando pregamos, até a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade. Se coloque nessa posição de vulnerabilidade também. E assuma as suas fraquezas, não se acha somente, o vencedor, eu vou fazer, eu vou conseguir, porque eu sempre consegui na minha vida. Eu sempre superei, eu sempre fiz por mim. As pessoas sempre precisaram de mim, eu sempre dei conta. Legal.
Mas talvez para essa situação você precise de ajuda. A depressão, ela pode causar várias coisas e ela desperta alguns sintomas. Sintomas como senso de incapacidade, irritabilidade, pessimismo, isolamento, a vontade de isolamento, né? Perda de prazer em coisas que antes você sentia prazer, falta de motivação, prejuízo cognitivo, baixa autoestima, tristeza profunda, e afeta várias áreas da sua vida, como trabalho, sono, estudo, alimentação, relacionamentos. Eu não sei. Mas o maior perigo que eu vejo disso aqui é porque nem todo mundo que tem depressão dá sinais claros de que está passando por isso. Nem todo mundo com depressão é aquela pessoa que fica chorosa, fica triste, fica quieta. Existe uma depressão, um tipo, uma variação, enfim, de depressão, uma reação de depressão, que a pessoa continua sorrindo, continua feliz, continua externando coisas boas, mas por dentro ela está no vale. E se você que está do lado de alguém não for intencional em cuidar dessa pessoa, você pode acabar se surpreendendo com o tempo. Como eu falei que eu não ia falar sobre isso, mas não consigo. Eu contei semana passada, falei isso várias vezes já, mas é porque me impactou muito. Em 2022, quando eu fiquei um mês nos Estados Unidos, um pastor muito querido pela igreja de lá, um cara conhecido por amar a Jesus, por amar a pessoas, por ser uma pessoa exemplar. Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu ia ter uma reunião com ele até. Ele tirou a própria vida. Pastor. Forte. A gente aqui não quer perder ninguém. A gente não quer perder ninguém. A gente ama muito cada um de vocês. Então, se cuide, trate. E muito disso aqui, muito dessa percepção, muito desse cuidado um a um acontece em comunidade, acontece em grupo. Então por isso que a gente tem os grupos aqui, gente. A gente não ganha nada mais se tem mais pessoas em grupo, não deixa de ganhar se tem menos pessoas em grupos, não muda nada na nossa vida individual. Mas o que a gente faz, o que a gente quer é ajudar cada um de vocês a crescer como pessoa, a crescer como cristão, a crescer como família. Então faça parte disso. Se envolva, as inscrições estão abertas, daqui a 2 semanas fecha. E você vai ficar mais uma temporada sem se conectar com pessoas, sem se envolver com pessoas, sem aprender mais sobre Deus, sem se aprofundar em outros temas. Então se aprofunde e faça parte disso. Pesquisando casos de depressão, eu encontrei muitos casos bíblicos de pessoas da Bíblia que passaram por essa situação, heróis que passaram por essa situação. Fora da Bíblia, também encontro pessoas incríveis que passaram por essas situações. Quem aqui conhece, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte? Já passou por isso. Teve que enfrentar, fazer terapia, tomar medicação, reajustar a vida. Pastor Rodrigo Silva, um crânio, inteligentíssimo demais. Gosto muito de ouvir as coisas que ele fala, estudar com coisas que ele escreveu. Muito bom, também passou por isso. Pastor Pedrão, firme como uma rocha, também está lutando contra isso. E assim, está bem, tá? Está lutando contra isso como uma outra pessoa que está lutando contra isso também. Voltou de férias, amanhã já vai estar aqui pela igreja. Está tudo bem. Mas está nesse processo. E a gente vai entender como essas pessoas da Bíblia encontraram com esse vale e conseguiram superar isso.
E vamos aprender com eles a como superar isso também. A história de Elias é muito impactante. Pense num homem de Deus. Orou e parou de chover. Por 3 anos e meio. Durante esse período, Deus enviou pássaros para poder alimentar ele com pão, um riacho perto dele que providenciava água. Depois disso, ele orou de novo e voltou a chover. Ainda, diante de 850 profetas de falsos deuses, ele orou. E Deus mandou fogo do céu e consumiu a oferta que estava no altar. Esse mesmo Elias, depois disso tudo, depois dessa grande vitória, ele foi desafiado por Jezabel, a esposa do rei, que mandou avisar Elias que ele seria morto. Isso disparou algum gatilho em Elias, que olha o que aconteceu com ele. Elias ficou com medo. Quem aqui já teve medo? Quem aqui já teve medo? Elias teve medo. E para salvar a vida, ele fugiu. Será que você já fugiu alguma vez? Mãe, será que você já tentou fugir alguma vez? Maridos, já tentaram fugir alguma vez? Ele fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Ele se isolou. Você aí já se isolou alguma vez? Andando um dia inteiro, e aí parou. Sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Você aí já teve vontade de morrer? Você não está sozinho. Você já quis desistir de tudo? Elias também já quis. Um homem de Deus. Se isso aconteceu com um homem de Deus como Elias, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. E o que eu quero na pregação de hoje é de alguma forma trazer uma boa palavra para você. Porque assim como diz na Bíblia, em Provérbios, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então que você possa receber da parte de Deus hoje uma boa palavra que traga um renovo, que possa restaurar, que possa transformar e pouco a pouco trazer uma alegria e uma paz que ninguém consegue entender. Vamos orar, Pai. Que o Senhor possa falar no nosso coração nessa manhã. Sejamos ministrados diretamente por Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje vamos falar sobre 3 verdades para você se lembrar quando estiver enfrentando uma depressão. 3 verdades. Primeira verdade: as suas emoções são válidas. São válidas. Traumas, feridas, situações que só você entende. E eu creio que você tem boas razões para você estar sentindo o que você sente. As suas emoções são válidas. Essa verdade não é completa. Elas são válidas, mas não são permanentes. A Bíblia diz que vai passar. Quem conhece aquele versículo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma fonte de esperança da parte de Deus para você hoje. E já que as suas emoções são válidas, mas não são permanentes, não tire conclusões permanentes baseado em emoções temporárias. Elias orou assim: eu sou um fracasso, como foram meus antepassados. Note que o que Elias estava fazendo aqui é importante.
falar os seus sentimentos, externar os seus sentimentos para alguém de confiança, para alguém que vai te ajudar. Ele estava fazendo isso com Deus. Você pode fazer isso na sua terapia também, com o seu conselheiro cristão, com o seu pastor, com Deus, com a sua esposa. É importante que você faça isso. Mas não tome uma conclusão e não rumine isso. Eu sou um fracasso, porque eu não vou conseguir, porque eu não consigo. Aí dia seguinte você acorda pensando, eu sou um fracasso. E aí você um dia não consegue fazer uma coisa, tá vendo? Eu sou um fracasso. E aí você vai internalizando, e isso se torna verdade e parte da identidade de quem você acha que você é. Porque quem diz quem você é Deus e não os seus sentimentos. Os seus sentimentos passam. Deus que te criou dura para sempre. E é Ele que diz quem você é desde o ventre da tua mãe. Ele já sonhou com você. E aí você pode pensar, eu não sou um bom pai. Relacionamento não é para mim. Eu nunca vou ser um bom marido, eu nunca vou ser uma boa esposa. E pouco a pouco, aquilo começa a se tornar verdade na sua vida. Desabafe sim, grite sim por ajuda. Mas se levante, porque as suas emoções são temporárias. E mais importante, não tome decisões permanentes. Não tome decisões permanentes baseado em emoções temporárias. Por favor, não faça isso. Quando você está num processo depressivo, as suas emoções se afloram ainda mais. Aquele beco sem saída, na verdade, parece que você está num buraco que você não consegue sair. E diante daquele teu sentimento super aflorado, você acaba tomando uma decisão permanente. Aqui, para não ficar com minhas palavras, eu estou falando claramente de suicídio. As suas emoções são temporárias. Se você cuidar, se você depender de Deus, se você procurar ajuda, se você pouco a pouco, pode demorar 1, 2, 5, 10 anos. Pouco a pouco, isso vai passar. Então não tome decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Por quê? O choro dura uma noite. Diga isso. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória, você pode dar uma salva de palmas? As suas emoções são válidas, mas não são permanentes. Segunda verdade para você se lembrar: você pode se sentir sozinho. Sim. Nesse processo você pode se sentir sozinho, você pode acabar se isolando, você pode sentir até que Deus se esqueceu de você, que ninguém está olhando por você, ninguém está cuidando de você. Você pode se sentir sozinho, mas Deus está do seu lado. Não sou eu que estou falando isso para ser um tipo de discurso motivacional para a tua vida. Eu estou trazendo o que a palavra de Deus diz para a gente. As escrituras dizem: porventura, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Mesmo se isso acontecesse, eu jamais esqueceria de você. Eu jamais esqueceria de vocês. Jesus falando isso. Deus não se esqueceu de você. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, Deus não esqueceu de você. E Elias prova isso. Na história de Elias, Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. Olha que maravilhoso. Um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta, viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Antes de qualquer coisa, você imagina um pão assado por Deus? Que coisa maravilhosa! E eu que não tomei café, estou aqui com água na boca pensando nesse pão que Deus fez para Elias.
Deus deu o que faltava a Elias. O anjo poderia ter falado: Elias, levante-se e coma. Ele podia ter olhado para o anjo, virar para o outro lado e dormir de novo. O que foi que Elias fez? Ele se levantou. Ele foi, ele pegou o pão, ele pegou a água, mesmo sem fome, mesmo sem sede, mesmo sem vontade de levantar. Ele foi, levantou e fez o que ele podia fazer. O que eu quero dizer para você hoje é: Deus pode ter te dado uma condição muito boa. Então o que você faz com isso? Procure ajuda. Deus te deu uma condição de você se alimentar bem. Faça o quê? Alimente-se bem. Procure um profissional, um nutricionista, procure um terapeuta, procure tudo o que você puder para poder te ajudar. Deus já te deu a provisão que você precisa. Isso aqui é provisão, pão e água é provisão. Deus já te deu a provisão. Levante-se e faça. Deus te deu uma igreja que disponibiliza grupos para você se conectar. Então se conecte. Faça o que você puder fazer. Procure um conselheiro cristão, procure um terapeuta, procure um pastor, procure alguém para você se tratar, procure alguém que possa avaliar se teu corpo precisa rebalancear de alguma forma e te passar um remédio que você precisa por um tempo, e faça isso. Deus te deu a provisão, agora faça a tua parte. É tua responsabilidade fazer a sua parte. Faça o que você puder e deixe Deus cuidar de todo o resto. Olha que legal, depois Elias fez isso, Elias caiu no sono de novo. E aí depois, Deus disse: Elias, saia de onde você está, saia dessa caverna no meio do deserto e vá ficar diante de mim no alto do monte. Elias teve uma postura que talvez você não tivesse. Elias acordou, provavelmente não queria, não estava com vontade, estava cansado, estava com preguiça, estava desmotivado. Mas ele foi até o alto do monte. Se esforçou, suou, caminhou para poder estar perto de Deus. Sabe qual é o legal de hoje em dia? Você não precisa fazer igual a ele, subir um monte, procurar e tal. Deus está aqui. Deus está aqui hoje. Basta você se entregar, se render ao amor dele. Deus quer ter um amor e um cuidado relacional com você. Deus está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está na sua casa quando você sente a solidão. Ele está na tua casa, no teu trabalho, quando você sente medo. Quando você se sente sozinho, Ele está lá o tempo todo. E do meio do teu deserto, Ele te chama para você se relacionar com Ele. Hoje, Deus te chama para você ter um relacionamento de intimidade com Ele. Mas a decisão é tua, de sair de onde você está e ter um encontro com Deus. E eu tenho certeza que quando você tem um encontro com Deus, quando você encontra Ele e chega perto dEle, e Tiago fala: aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de você. A tua ação primeiro e a reação de Deus. Ação e reação, semeadura, colheita. Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você. E eu tenho certeza que no meio do teu vale, no meio do teu deserto, você vai poder falar como o salmista falou também: mesmo se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o quê? Tu lá estás. Que beleza! Tu lá estás. No mais alto monte e no mais profundo vale, o Senhor está do seu lado. Se você procurar Deus, se você buscar Ele de todo o coração, a Bíblia promete que você vai encontrar a Ele. Então busque
e procure a Deus de todo o seu coração. Porque pode parecer que você está sozinho, mas Deus está sempre do seu lado. A terceira e a última verdade, para você se lembrar, é que a sua situação realmente parece não ter saída. Dentro da tua solidão, dentro do buraco que você se encontra, da lama que você está mergulhado, realmente, a sua situação parece não estar saída. Você não sabe mais a quem procurar, ou a quem recorrer, ou o que orar. Nesse processo, o teu chão pode ter aberto diante dos teus pés, ao ponto de parecer que não tem mais saída. Mas, com Deus, sempre há esperança. Sempre há esperança. A conclusão da história de Elias é algo fenomenal que eu creio que vai trazer esperança para você hoje. Sabe aquele cara incrível e fantástico, muito bom, que entrou num vale, mergulhou num deserto, teve vontade de morrer, não só vontade de morrer, mas falou para Deus: Deus, tira a minha vida. Esse mesmo Elias foi uma das 2 pessoas relatadas na Bíblia que não conheceram a morte. Deus faz umas coisas muito doidas, né? Ele pediu para morrer e Deus deu uma graça para ele. Falou: Elias, eu não vou deixar você passar pela morte, porque eu amo muito você. Olha isso aqui. Depois que Elias foi no monte, encontrou Deus, Deus começou a dar direcionamentos para ele retornar para a missão dele. Ele retornou e caminhou com Eliseu e vambora. E depois de um tempo, de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu. Aquele homem no meio do vale que queria morrer, que desejava morrer, não conheceu a morte. E a gente fala: cara, mas Deus amava muito Elias, não é? Deus amava demais Elias, nossa. A mesma palavra de Deus que a gente está lendo aqui a manhã inteira também diz em Tiago que Elias era um ser humano como nós. Elias, sendo um ser humano como nós, tem o mesmo amor que você tem. Recebe o mesmo amor de Deus que você recebe hoje. Então aquele Deus que derramou uma graça sobre Elias, eu creio, derrama uma graça sobre a tua vida hoje. E talvez naquele lugar de desacreditar, naquele lugar de falta de esperança, Deus coloca uma luz no fim do túnel e você consegue enxergar uma saída. Talvez você não saia do buraco hoje, mas se você tiver esperança, já é o que pode te trazer de volta para a vida. Porque pode parecer que não tem saída, pode parecer desesperador, mas em Deus sempre há esperança. Um outro homem que também passou por uma depressão, a gente pode dizer que é uma depressão. Jeremias, profeta Jeremias. Você que não sabe, um profeta era um emissário de Deus. Então ele recebia de Deus falado e ele reproduzia o que Deus falava para ele. Jeremias interpretava e tudo. Então Jeremias era um cara fantástico nas mãos de Deus. Jeremias viu muita coisa. Ele viu a destruição do templo, o templo que representava a presença de Deus no meio do povo. Ele viu o povo dele, os amigos, familiares, sendo levados da sua terra natal para um lugar distante, para a Babilônia. Elias teve a sua mensagem fortemente rejeitada. Esse profeta fica no capítulo 3 de um livro chamado Lamentações de Jeremias. Ele fica no capítulo 3 desse livro de Lamentações, só lamentando, expressando seus sentimentos. Você que passa ou passou por isso vai se identificar bastante com isso aqui.
Eu já não sei mais o que é paz. E esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida. E a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Abatido. Sabe, eu penso que enquanto ele falava isso, enquanto ele pensava nisso, eu penso que ele estava assim, sabe? Curvado, prostrado, desesperançoso, com a voz baixa. Muitas vezes os nossos sentimentos fazem isso, né? Faz a gente ter uma postura diferente, caminhar diferente, falar diferente. Mas aqui tem uma virada. O meu sentimento, minha imaginação me diz que Jeremias estava assim, estava prostrado, estava... Do nada ele começa a se ajeitar. E ele fala: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte. O jogo vira agora. Esse jogo vira. E aí, como a gente fez aqui na adoração, eu imagino Jeremias levantando as suas mãos. Quando a pessoa levanta as suas duas mãos, ela está rendida. Então nós, na adoração, quando levantamos as nossas mãos, nós estamos nos rendendo àquele que nos criou, nos rendendo àquele que pode nos resgatar. É uma rendição, é um esticar de braços pedindo: Deus, vem aqui no meu lugar, me ajuda, me socorre, se faz presente em mim, através de mim. Esse é o ato de levantar as mãos no meio do louvor e dos lugares que você está. Esse é o ato de levantar as mãos. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade se renovam, são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Que coisa, uma salva de palmas de novo. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu imagino ele adorando a Deus, mas Deus é a fonte da minha salvação e da minha esperança, e nele eu encontro abrigo. Permita-se ser ministrado pela palavra de Deus. Permita que a Bíblia ministre sobre a tua vida também. Não só que o Juninho, não só que o pastor Pedrão, mas no dia a dia, no teu dia a dia, você tenha contato com a voz de Deus na sua vida. E eu te provo que a Bíblia pode ser viva. Eu te provo que a Bíblia pode ser fonte de esperança e de ministração da palavra de Deus para a sua vida. Eu te provo isso. Pode fechar os seus olhos agora, fecha os seus olhos agora. E seja ministrado pela palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois Tu, Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei
todos os dias da minha vida. Se de alguma forma você nessa manhã precisa de esperança, pode ser por uma razão pequena, pode ser por uma razão grande, talvez você já tenha desistido de você, ou de outros, ou da vida, ou da igreja, ou de pastor. Se você perdeu as esperanças de algo, eu quero convidar você a renovar suas esperanças em Jesus. Então eu quero fazer um convite. Se você quer renovar suas esperanças hoje, qualquer que seja a esperança que você quer renovar, fica de pé no seu lugar. Qualquer esperança que você quer renovar, qualquer esperança que você precisa renovar, fica de pé no seu lugar. Se você quer a ajuda de Deus, se você quer a presença de Deus, se você fala assim: Pai, eu quero a tua ajuda, renova as esperanças em mim, renova as minhas forças, renova o meu interior, renova a minha mente, renova a minha fala, renova a minha história, renova a minha identidade. Se você precisa de esperança, fica de pé que eu quero orar por você. Pai, estamos aqui de pé, estamos de pé, estamos de pé. Estamos de pé porque não perdemos as esperanças. Estamos de pé porque confiamos em Ti. Estamos de pé porque mesmo que a gente faça a nossa cama no mais profundo vale, lá o Senhor está. Estamos de pé porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Estamos de pé porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos em fé porque confiamos em Ti, no Senhor, no Criador de todas as coisas, no Redentor do mundo, que morreu por nós para nos libertar, para nos salvar, para levar sobre si toda enfermidade, toda dor, todo pecado. Então, Pai, leve as nossas feridas sobre si, Pai. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Que nós possamos sentir a leveza que há em Ti e a esperança que há em Ti. E que nós possamos perceber a Tua mão em nós e através de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, feche seus olhos. Sente de novo, sente mais uma vez. Pode sentar, pode sentar. Pode sentar. Porque eu tenho mais um convite a fazer agora. Eu tenho mais um convite a fazer. Talvez o convite mais importante dessa noite. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, Deus tem algo maravilhoso para você nessa noite, nessa manhã. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Preste atenção em mim. Jesus disse: todos vós, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu os darei alívio. Eu vos aliviarei. Deus quer fazer esse fardo que você sente pesado ser leve. Ainda na palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se você ouviu a voz de Deus hoje, talvez essa mensagem seja para você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e eu cearei contigo e ele comigo. Deus quer colocar a mesa. Deus quer te dar alimento. Deus quer jantar com você. Deus quer se relacionar com você. E quando você toma essa decisão, quando você se entrega para Jesus, o que a Bíblia diz sobre isso? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Pela última vez, feche seus olhos. E se você, nessa manhã, quer permitir que todas as coisas sejam feitas novas na sua vida, se você aceita se render aos pés de Jesus, reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, para Ele poder te perdoar, para Ele poder te renovar, para Ele poder cuidar de você, se você quer tomar essa decisão hoje, pela primeira vez na sua vida, levante a mão no seu lugar. Que Deus te abençoe,
Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Levante a mão, não tenha medo, tenha coragem. Deus te abençoe lá atrás. Tenha coragem. Que Deus te abençoe aqui na frente. Que Deus te abençoe aqui na frente. Se você quer tomar essa decisão, que Deus te abençoe aqui também. Se você quer tomar essa decisão, levante a sua mão bem alto. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Permita que Deus comece a te cuidar hoje. Que Deus te abençoe lá no cantinho, pequenininha. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aqui no meio eu te amo. Que Deus te abençoe, eu te amo. Que Deus te abençoe. Online, o Bruno. Se você quer tomar essa decisão online, escreva agora: eu aceito. Aqui na frente mais uma pessoa tomou a decisão. Glória a Deus. Há um mover acontecendo aqui. Há algo novo acontecendo aqui nesse lugar. O Espírito Santo sendo derramado aqui nesse lugar sobre a tua vida, eu creio. Se você quer tomar essa decisão, não deixe para amanhã. Aproveite a presença de Deus aqui. Tome essa decisão agora, em nome de Jesus. Se existe mais alguém, levante a sua mão bem alta agora. Tenha coragem. Tenha coragem. Diga ao mundo espiritual e físico a quem você pertence agora. Eu pertenço a Jesus, aquele que morreu, rendeu o mundo e nos salvou. Existe mais alguém? Pela última vez, na galeria, existe alguém? Levante a mão bem alto. Levante a mão bem alto. Mais alguém aqui embaixo? Levanta a mão bem alto. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Se você estiver online e quiser tomar essa decisão, mais uma vez escreva: eu aceito. Escreva aí agora: eu aceito, e tome essa decisão. E permita Deus cuidar de você. Alexandra, Denis, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, cada vida que tomou decisão agora, cada vida que teve encontro contigo, seja presenteada com teu Espírito Santo. O Espírito Santo que dá paz, o Espírito Santo que renova, que transforma, que dá alegria. Aquelas pessoas que talvez não conseguissem mais dormir, que possam hoje ter uma boa noite de sono. Aquelas pessoas que já tinham perdido a esperança, que hoje possam encontrar esperança em Ti. E que nós possamos ver vidas e gerações a partir daqui se rendendo ao Teu amor, se rendendo ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, que essa decisão não seja só um ato de hoje, mas que seja um ato de vida. Obrigado, Pai. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa pregação, nessa série de pregações, a nossa intenção quando a gente pensou sobre isso, nunca foi de que isso acabasse em uma palavra boa, mas que isso continuasse acontecendo, continuasse sendo ruminado em você. Então a gente tomou algumas iniciativas nessa série, diferente de algumas outras. Nessa série, por exemplo, a gente tem no aplicativo, você encontra lá materiais de apoio, na primeira página do aplicativo, materiais de apoio. Você tem acesso ao esboço dessa pregação, se você quiser ver ou até pregar para alguém também, por que não? Ou então, e tem um outro texto também, lá, de um outro pastor, para você também ser ministrado e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Aqui na frente nós temos pastores e líderes, para poder, ao final do culto, orar pela tua vida. Isso pode ser sobre o problema que a gente conversou hoje ou qualquer outra situação. Qualquer oração que você precise, qualquer situação que você precise de ajuda, de apoio, esse pessoal está aqui na frente para poder orar por você ainda hoje. E para aproveitar esse tema, para dar continuidade nesse tema, agora no mês de setembro, Setembro Amarelo, né, que é de prevenção a suicídio e tudo mais, a gente vai tratar numa série chamada Tempestade. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Meio misterioso, né? Vamos ficar de pé para a gente encerrar.
esse culto. Se você conhece alguém que está passando por alguma provação, alguma dificuldade, uma tempestade na vida, convide essa pessoa, chame essa pessoa para fazer parte aqui dos próximos finais de semana também. Vamos orar agora. Pai, obrigado por essa manhã e por tudo que o Senhor fez até aqui. E que agora a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a alegria do Espírito Santo sejam com todos nós aqui nessa manhã e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever para grupos, não deixe para a última hora, faça isso logo. E se você precisa de oração, o pessoal está aqui na frente para te ajudar. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo e até a próxima.